Que assim seja. Bom, gente, às vezes a gente tem que falar de temas delicados. Às vezes a gente tem que falar de temas sérios. E eu confesso para vocês que, se dependesse somente da minha própria vontade, eu talvez não escolheria falar sobre esse tema. Mas foi pedido. E como a gente precisa fazer o trabalho, a gente tentou. E o objetivo aqui hoje é abordar esse tema delicado da hora da partida. Tá? Por que eu não falaria por mim, se fosse escolha própria minha? Porque eu acho que é um tema que merece não só falar para a razão, é necessário falar também ao coração. E a gente reconhece as nossas limitações para tanto. Mas a gente vai tentar, tá bom? Que dizer sobre uma temática que quase ninguém deseja sequer pensar a respeito? Porque talvez entre nós, aqui presentes, hajam aqueles que aceitem até pensar na própria desencarnação. Mas e a de nossos queridos? Daqueles a quem amamos? Muitos de nós sequer conseguem pensar nisso. Será que a gente está preparado? Certamente que não. Será que é nosso objetivo aqui hoje preparar cada um de nós para esse momento? Certamente que não. Nós não temos essa pretensão. Mas a gente precisa pensar nisso. A gente precisa conversar sobre isso. Porque faz parte da vida. E a única esperança que a gente tem, abordando o tema, é que tudo isso possa nos servir de alguma forma no momento inevitável para cada um de nós. Então, a gente sabe que as palavras têm imensas limitações para expressar as ideias que a gente quer abordar. Não é simples racionalizar, muitas vezes, aquilo que a gente deseja expressar. A gente precisa ir além, algumas vezes. E como ir além do intelecto, da razão, das palavras bem articuladas? É nessas horas que a gente pode recorrer à arte. A arte muitas vezes tem esse poder de ir além, de suprir as nossas insuficiências de linguagem. Ela transmite isso. Ela fala para a razão, mas ela fala também ao coração. E é esse o objetivo, muitas vezes, que a gente precisa atingir. Então eu vou trazer uma canção que muitos de vocês conhecem. Peço que prestem atenção na letra, porque ela vai dizer muito daquilo que a gente gostaria de conversar. Tá ok aí, Lucas? Vamos lá, então. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar,
Tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Para nós espíritas, essa letra faz muito sentido. Só que quando a gente está aqui na frente, a gente não está falando somente para aqueles que já estão há longo tempo no estudo da doutrina espírita. Numa palestra pública, a gente tem que contemplar também aqueles que estão chegando agora. E às vezes nem mesmo se identificam como espíritas. Então, por isso a gente traz essa abordagem, para atender a todos. Essa letra, ela quer dizer muito do que a gente deseja exprimir. Que a vida, ela é como se fosse uma estação de trem. E numa estação de trem, sempre tem aqueles que partem, mas tem também os outros que chegam. Numa comparação, né, que a gente deseja fazer com essa imagem poética, o momento daqueles que chegam é aquilo que a gente chama nascimento. E claro, o momento daqueles que partem é a desencarnação. Então, nessa estação, o tempo todo chega gente, o tempo todo partem pessoas. E assim, a vida. Para quem está nos escutando, como eu disse, e talvez não está muito acostumado com a doutrina, está chegando agora, iniciando os seus estudos, ou somente é simpatizante, talvez uma pergunta ocorra, muito natural. Por que será que eu falei desencarnar e não morrer? Essa é uma pergunta muito natural para quem está chegando. Bom, a questão é, desencarnar ou morrer? Aí a gente passa os olhos para a carinha de vocês e tem gente que faz assim, mas tem diferença? A questão é o seguinte, as palavras, elas exprimem ideias. E quando a gente fala em morte, qual que é o senso comum? O senso comum é esse, é fim, aniquilamento total, não tem nada mais além. Fora todas aquelas ideias e atavismos horrorosos de morte, caveira, céu, inferno, qualquer coisa do tipo, que, né, são associados à palavra morte. É exatamente por isso que a gente não usou essa palavra. A gente prefere usar desencarnação. Porque a maior mentira que o materialismo contou para todos nós e nos fez acreditar é que existe a morte. Que a morte é o fim, que não existe nada além. Essa é a maior mentira que o materialismo nos fez acreditar. A gente sabe que a vida continua, que a vida vai além desse fenômeno de passagem. O que chamamos de morte, em nosso entendimento no Espiritismo, é apenas a morte do corpo físico, porque o espírito é imortal. Nós nunca saímos da vida. É como se fosse trocar de roupa. É simples como trocar de roupa. A gente deixa de existir quando troca de roupa? Você colocou seu pijama, você deixou de ser você. Colocou a roupa de trabalho, agora você é outra pessoa. Não é assim que funciona.
a gente continua o mesmo. A morte do corpo físico é deixar para trás uma roupa que por algum motivo não serve mais. E a gente continua o mesmo. Não vamos virar anjo, não vamos virar demônios, nem vamos sumir. Continuaremos o mesmo. Desencarnar é deixar então para trás essa roupa de carne. E nós vamos passar por isso. Ou nós, ou aqueles a quem amamos. E o primeiro pensamento que vem em nossas mentes, principalmente quando a desencarnação bate à nossa porta, reclamando algum de nossos entes queridos, é muito comum pensarmos: é um castigo de Deus? Será que a morte é um castigo de Deus, gente? Muitos pensam que sim. E é até compreensível. Mas essa também não é uma verdade. Deus nos ama incondicionalmente. Cada um de nós, seus filhos. Ele não tem interesse nenhum em nos torturar, em nos fazer sofrer, muito menos nos colocar de castigo. O que acontece é que muitas vezes nós não podemos entender os propósitos de Deus. Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. E porque nós não conseguimos enxergar além, muitas vezes a gente se sente assim, punidos, castigados, por algo que existe uma razão, por algo que Deus determinou como o melhor, por incrível que pareça. Lucas, no capítulo 11, versículo 13, já dizia: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que nos pedirem. Olha que coisa interessante. Para quem é pai, para quem é mãe, a gente sabe das nossas imperfeições. Mas a gente procura sempre dar o melhor para os nossos filhos. A gente não se alegra com o sofrimento dos nossos filhos. Muito menos tem o prazer mórbido de castigá-los. Nós, imperfeito como somos, agimos assim. Deus, a perfeição suprema do universo, a bondade absoluta, o amor incondicional, seria pior que nós? Então é preciso entender que a morte não é um castigo de Deus. Nunca foi e nunca será. A desencarnação não é castigo porque ela é parte de um ciclo natural. É o ciclo da matéria, que assim como todos os outros ciclos da natureza, tem o seu início e tem o seu final. E assim como todos os ciclos da natureza, os ciclos se repetem. E se repetem. E se repetem. E se repetem. Quantas vezes forem necessárias. Então não é porque chegou o fim de um ciclo que acabou tudo. O fim de um ciclo é o início de outro ciclo. Acontece que falar sobre tudo isso não diminui a dor, porque a dor é real. Ninguém aqui está falando que a dor da separação não existe, muito menos tentando fingir que não dói. Dói. E dói muito. A dor da saudade. Não é fácil. E o interessante é que essa dor, a separação daquele ente querido, é uma das poucas, se não a única, dor que alcança
indistintamente qualquer ser. Os Espíritos já nos dizem, essa causa de dor atinge assim como o rico, como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Essa dor nos iguala. É nessas horas que a gente entende que nossos títulos, as nossas posses, as nossas ilusões que nós criamos de tentar achar que somos melhores que os outros, é nessas horas que a gente percebe que a gente é exatamente igual a todo mundo. Porque quando um ente querido nosso se vai, dói. E dói do mesmo jeito, se é no Japão, se é na China, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, a dor é a mesma. Se é rico, se é pobre, se é poderoso, se não é. Se é um famoso, se é um anônimo, dói do mesmo jeito. Os Espíritos, porém, nos diz mais. Tende, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então a gente tem um consolo. Isso reflete a bondade de Deus que a gente já falou. A bondade de Deus nos permite o consolo dos reencontros através dos sonhos. Nos momentos em que o nosso corpo físico está ali em repouso para a recuperação das suas atividades, da matéria, a matéria exige esse período de repouso. O nosso espírito consegue se libertar dessas amarras que o prendem mais fortemente. E nesses momentos de um pouco mais de liberdade, nós podemos encontrar com os nossos queridos. E isso se reflete muitas vezes em formas de sonhos, que serão armazenados por nosso corpo físico de uma forma mais ou menos perfeita, imperfeita. Porque a vivência no plano espiritual ela é muito maior do que comporta o nosso cérebro físico. Então, quando o espírito retorna trazendo consigo essas lembranças, é preciso encaixar aquele caminhão de informações numa caixinha estreita que é o corpo físico. Por isso que o sonho, muitas vezes, é aquela coisa assim um pouco confusa. Porque essa mensagem precisa ser compactada para caber ali, naquela limitação que o corpo físico impõe ao espírito. Uns guardam uma lembrança mais clara, outros guardam uma lembrança um pouco mais turva, mas todos nós talvez acordamos com aquela sensação, puxa, eu encontrei com o meu querido. E isso reflete a bondade de Deus, que nos permitem esses encontros. Durante esse momento de separação momentânea. Porque a saudade dói. Mas não é só por aí. A bondade de Deus também permite, em algumas situações, o contato através da mediunidade, em que o médium, neste caso, funciona como um intermediário. Como se fosse um carteiro que entrega uma carta. Ou como se fosse um telefone, né, que nos serve como instrumento para escutar a voz do nosso querido que está falando de longe, naquela ligação chiada, difícil. O médium é esse aparelho de telefone, é esse carteiro que entrega a carta. Nada mais que isso. E Chico Xavier, durante muitos anos, trabalhou neste intercâmbio, consolando muitas pessoas, principalmente mães, que sofrem a dor terrível da separação pelos seus filhos. Porque na ordem natural,
que nós esperamos é que partamos primeiro que nossos filhos, e não o contrário. Então essas mães sofrem terrivelmente. E Chico faz esse trabalho de consolo. Tem até filme, né? Fizeram filmes do Chico. Assistam, quem não assistiu. Então esse trabalho de consolo, Deus nos permite. Mas Chico sempre lembrava, e aí a gente precisa falar para todos, porque dentro daqueles que estudam a doutrina sabe como que funciona esse mecanismo. Mas para aqueles que estão chegando agora, é preciso esclarecer. Chico falava uma coisa muito simples, mas que dá para entender. O telefone toca de lá para cá. Não dá para a gente ligar para lá. Até dá, mas não é conveniente. Então, o telefone toca de lá para cá. É preciso saber esperar muitas vezes. Às vezes não é possível. Às vezes não é apropriado. Deus está no comando. E quando Ele permite, essas comunicações podem acontecer. Quem quiser entender mais sobre isso, é por isso que a gente oferece os cursos da casa. Porque em 5 minutos não dá para explicar tudo. A questão é que a saudade continua. Os espíritos falam para a gente. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. As lágrimas da saudade, gente, são justas. São naturais. E sentir saudade só quer dizer uma coisa. Quer dizer que valeu a pena. A gente só sente saudade daquilo que valeu a pena. A gente só sente saudade daquele momento que valeu a pena. Do tempo compartilhado que valeu a pena, de ter valido a pena dividir a nossa história com aquela pessoa. E a gente deve ser grato por isso, porque valeu a pena. E é por isso que a gente sente saudade. Ninguém sente saudade de coisa ruim. Ninguém sente saudade daquilo que não valeu a pena ou que não é importante, não é mesmo? Então, no dia que a gente estiver sentindo muita saudade, vamos lembrar que valeu a pena. E é por isso que a gente está sentindo saudade. Os Espíritos dizem mais. Entretanto, não permita que a saudade se te faça desespero. Mesmo entre nós espíritas, que compreendemos a continuidade da vida, essa transitoriedade da separação, muitas vezes essa notícia nos abala. E a gente precisa não se deixar levar pelo desespero. Esse é o pior caminho. Como a gente disse, sentir saudade é justo. Mas o desespero não é a melhor opção. A lembrança. O espírito, ele é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequente, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Os Espíritos nos dizem. Essa lembrança atormentada e desesperada dos que ficam é muito difícil para aqueles que partiram. Porque eles não podem voltar. Não agora. Não da forma que eles tinham. E eles sentem tudo isso.
E essas vibrações são prejudiciais também para nós mesmos. A ciência já mostra o quanto o estresse, o quanto os sentimentos negativos causam problemas orgânicos em nós. Então não é bom para ninguém esse desespero. Não faz bem para ninguém. Existem casos de espíritos que a gente atende em nossas reuniões mediúnicas e a gente fica surpreso quando eles nos revelam que não são eles que estão causando prejuízos ao encarnado. É o contrário. É o encarnado que está causando prejuízo para eles. E esses casos de desespero perante a separação temporária constituem-se grande parte deles. A gente precisa lembrar do nosso ser que foi primeiro que nós, com carinho. A gente precisa concentrar as nossas lembranças nas boas lembranças dos momentos alegres, dos momentos agradáveis que nós vivemos. Nessas horas, a gente deveria dizer para nós mesmos, como se ele estivesse ao nosso lado, virar para ele e falar assim: as boas lembranças que tenho de você sempre vão secar as minhas lágrimas e fazer-me sorrir. Deveríamos agir assim, concentrados nas boas lembranças, naquilo de bom que vivemos, porque vai fazer bem para ele e vai fazer bem para nós, porque valeu a pena. Vamos dar um outro ponto de vista. A espiritualidade é muito clara, falando o seguinte: figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? A desencarnação, os espíritos nos dizem, é uma libertação. O corpo é como se fosse uma prisão para o espírito, tanto que o limita. Quando a gente desencarna, é como se a gente saísse de uma cela onde estava preso, um pássaro na gaiola que pode voar livremente. É de se lamentar o nosso querido ter saído dessa prisão, onde nós ainda estamos? Não seria egoísmo de nossa parte querer ele junto, na mesma masmorra, na mesma cela em que nos encontramos? É muito fácil para a gente, imigrante, entender isso. O legal é que a situação de imigrante nos prepara para isso. Vocês já pararam para pensar? Quantos de nós não deixou a família no Brasil? Quantos de nós não deixou queridos lá no Brasil? Para quem chegou aqui antes da era dos WhatsApp e da comunicação instantânea, como era difícil comunicar. Não dava para falar todos os dias. Você tinha que comprar cartão pré-pago, aquela coisa toda, tentar, a ligação era terrível, caía 1000 vezes. No dia de Natal, então, ninguém conseguia ligar, porque estava tudo congestionado. Quando você ligava para lá, com saudade da sua família, e sua família também morrendo de saudade de você, o que você queria escutar deles? Que estava todo mundo sofrendo porque você foi embora? Que você é a culpa da desgraça da família porque você se abandonou todos eles? Era isso que vocês queriam escutar? O lamento de vocês terem partido? Não. A gente gostaria de escutar que eles estavam bem, que apesar da dor, da saudade, eles estavam aqui torcendo por nós e aguardando para o dia do reencontro. É a mesma coisa, gente.
Quem foi? Está querendo escutar de nós que a gente torce para que tudo esteja bem e que a gente não vê a hora do reencontro. Se a gente fica na lamentação, na culpa, isso causa dor para nós e para eles. Acho que dá para entender, não dá? Nós somos privilegiados nesse aspecto. Fica muito fácil para nós entendermos essa situação. Bom, tem como superar a revolta e o amargor? É possível superar quando nós nos deixamos levar por essa tristeza ao ponto da revolta, ao ponto, do desespero? É possível fazer alguma coisa? Sim, é possível. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa usar o mecanismo do esclarecimento, do conhecimento. Isso que nós estamos fazendo agora. Conversar a respeito, tentar entender as causas, os porquês, as leis da vida. Isso vai diminuir a dor? Não. Isso não vai diminuir a dor. Mas isso vai diminuir a possibilidade da revolta. Porque quando a gente entende, fica mais fácil compreender e resignar-se perante uma vontade suprema e perfeita que guia todas as nossas vidas. Então a dor da saudade permanece, mas a gente não tem as chamas terríveis da revolta, do desespero a nos consumir. E isso já é um grande alívio. Então conhecer, entender, o Espiritismo nos proporciona tudo isso. E por isso é um grande consolador, como os Espíritos nos salientam. O Consolador prometido por Jesus. Porque a partir do momento que nós compreendemos, nós podemos nos sentir consolados neste sentido. Se o conhecimento nos ajuda num aspecto, existe uma outra coisa que nós podemos fazer em conjunto com o esclarecimento, que é a ação no bem. Somados ao esclarecimento, a ação no bem nos trará de volta algo muito importante: os bons sentimentos em nosso coração. Porque todo aquele que sofre, todo aquele que está na amargura e no desespero, esquece do que é sentir bons sentimentos dentro do coração. A ação no bem vai nos proporcionar isso. E do lado de lá, eles com certeza estarão nos apoiando no caminho do conhecimento e no caminho da ação no bem. Porque eles sabem que fará bem para nós e também para eles. Conta-se que um grande carro de luxo parou perante a entrada do cemitério. E o motorista desceu e foi conversar com o segurança. Falou com ele: Senhor, tenha a bondade de ir até o carro, pois a senhora deseja falar contigo e ela se encontra muito debilitada, não pode caminhar. O segurança foi até o carro. A mulher abaixou o vidro e falou com segurança: Bom dia, eu sou a senhora Adams. Eu enviei para você durante todos esses anos $5. E o vigia lembrou e falou: Sim, para as flores? Sim, para as flores no túmulo do meu filho. Aquele vigia hesitou um pouco,
mas falou para a senhora, com muita delicadeza: sabe, eu sempre lamentei que a senhora mandou esses $5 durante todos esses anos. A senhora, espantada, falou: você sabe o que você está dizendo? Os médicos me desenganaram. Eu tenho uma doença que ninguém sabe o que é. E eu vim aqui te agradecer por tudo isso que você fez ao longo de todo este tempo. Você sabe o que está dizendo? Ele falou com ela: sim, eu sei. Eu trabalho para uma instituição social. A gente visita hospitais, asilos, e lá as flores levariam muita alegria. Lá terão pessoas que poderão sentir o seu perfume e se alegrar. A senhora ficou pensativa, não disse nenhuma palavra, só fez um gesto para o motorista e o carro partiu. Pouco tempo depois, o vigia daquele cemitério foi surpreendido novamente. Um carro parou, um carro comum. E ele foi duplamente surpreendido, porque dessa vez a senhora, aquela mesma senhora, saiu do carro, e ela mesma dirigindo, já com um semblante diferente. Veio ao encontro do segurança e falou: o senhor tinha razão. As flores fazem muito bem aos enfermos do hospital e aos internos dos asilos. Os médicos não sabem por que eu obtive a cura, mas eu sei. Todas as vezes que eu dou as flores para um paciente, eu dou em nome do meu filho, e o sorriso que eles me dão de volta é impagável. A ação no bem vai trazer de volta para os nossos corações aflitos os bons sentimentos que precisamos novamente sentir. E com o esclarecimento, nós conseguiremos seguir em frente, honrando a memória daqueles que nos são caros, e eles felizes por nossa superação, por nossa dedicação, por nosso entendimento e compreensão, na certeza de que reencontraremos mais tarde. Tem uma frase muito legal: a dor da separação não se compara à alegria do reencontro. Então, por maior que seja a dor, por maior que seja a saudade, ela não é maior do que a alegria do reencontro. Alimentando esta fé em nossos corações, essa certeza em nossa alma, nós teremos forças para seguir em frente. Existe a prece. A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. A prece é um dos recursos mais preciosos que nós temos no momento de aflição. Tanto para nós mesmos, para também com aqueles que estão do lado de lá. Muitas vezes em condições difíceis. Quantos partem para o outro lado da vida em condições difíceis, necessitados da nossa prece? Algo tão simples, e que muitas vezes a gente deixa de ofertar ao nosso coração querido. Divaldo conta uma história muito interessante que ele próprio viveu. Certo dia ele estava lendo o jornal e viu a notícia de um operário que em desespero pulou na linha do trem e se matou. Ele ficou tão tocado com aquilo que ele passou
a orar todos os dias para esse irmão. O tempo passou e um dia Divaldo estava passando por uma situação muito difícil. Divaldo não é o tipo da pessoa que consegue externalizar os seus sentimentos em termos de convertendo ela em lágrimas. Muita gente é assim, não consegue chorar. E nesse dia a amargura estava tão grande que ele foi para a sacada lá de onde ele mora à noite e finalmente ele conseguiu verter algumas lágrimas de sofrimento. Quando ele sentiu alguém tocar o seu ombro. E esse alguém falou com ele: Divaldo, não chora. E naquela hora de amargor, Divaldo falou: mas como? Eu nunca choro. Dê-me ao menos o direito de chorar uma vez. Eu não tenho com quem me desabafar. Eu consolo as pessoas. Meu trabalho é este. Eu não tenho ninguém para me consolar. E eu não estou lamentando. Mas eu preciso colocar para fora o sofrimento que eu estou sentindo neste momento. Quem é você? E o Espírito se identificou falando: eu sou aquele irmão que você ora todos os dias e que cometeu a loucura de se jogar na linha do trem. Divaldo, você não sabe o que é sofrer. Porque nós que cometemos este momento impensado, no auge do desespero, nós padecemos muito. E os breves minutos de alívio que eu pude experimentar foi quando de longe eu escutava uma voz direcionada a mim. E era a sua voz. Eu me tornei um esquecido da família. Ninguém mais se lembrava de mim. Você, um estranho, foi o único que em seu coração bondoso direcionava palavras de alívio para minha alma atormentada. E hoje eu estou aqui de volta para te falar que se você chora, o que será de nós, verdadeiramente sofredores? Por isso, meu irmão, não chores, não sofras. O poder da prece. A gente não imagina o poder da prece. E todos nós podemos ofertar para os nossos queridos o bálsamo de nossos bons pensamentos através de uma prece. Mas e o irmão que partiu? Aquele que está do lado de lá, agora, que deixou saudade nos nossos corações, mas que também sofre pela saudade. Vamos pensar por alguns momentos se ele pudesse nos dizer alguma coisa neste momento, para o nosso querido que se foi. Se ele tivesse a oportunidade de agora dizer algo direcionado para os nossos corações, o que ele diria? E aí, novamente, a gente recorre à arte, porque ela talvez possa expressar aquilo que esse irmão gostaria de nos falar, para que possamos compreender. Se eu partir antes de você, peço, me faça um favor. Chore apenas por saudade e não se entristeça. O sol que se põe no horizonte
nasce agora no lado de lá das montanhas e vai renascer amanhã. E até lá, até logo. Leve a vida normalmente, como quando um grande amigo vai viver longe. Se sentir falta de abraços, em pensamento encontrará o meu carinho, mesmo que distante. Se eu partir antes de você, lembre que não está só. Lembre que nada mudou. Continuamos juntos pelo amor. Sem ter medo, siga em frente. Qualquer dia nós iremos nos rever. E até lá, não tenha pressa e nem receio. De um ou de outro jeito, sempre irei te acompanhar. Se eu partir antes de você, lembre que não está só. Lembre que nada mudou. Continuamos juntos pelo amor. Se partir antes de você, lembre que não está só. Lembre que nada mudou. Continuamos juntos pelo amor. Pelo Acho que deu para entender o que eles gostariam de falar para a gente, né? Mantenhamos em nossos corações. Porque na nossa mente, às vezes, a gente vai esquecer. Mas eu acho que vai estar aqui. Por fim, lembrar de Jesus. Lembrar que a vida continua. E Ele nos falou algo muito precioso. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então é essa a proposta. A morte é a maior mentira que o materialismo nos fez acreditar. Jesus já dizia isso há 2000 anos atrás. Então, obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece e depois a gente vai passar o vídeo do Natal, tá bom? Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade amiga aqui presentes. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos em nossas vidas, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos dá, que é o Espiritismo, e a compreensão de todas essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a ter forças para superar as dificuldades da vida, para superar as dores que tocam a cada um de nós, nos mantendo sempre
a esperança, a certeza no seu amor, na sua bondade infinitos. Abençoe a cada um de nós nos 2 planos da vida, e que assim seja. Tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad! So bring us pudding, bring us pudding, bring us pudding and a cup of good cheer. We won't go till we get some, won't go till we get some. We won't go till we get some, so bring some out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas